Olá, você está ouvindo o Pudim, o podcast unificado de diálogos multidisciplinares da UTF-PR. Nesse episódio, teremos como convidado o Rodrigo Donizete Mingotti. Ele é graduado em Letras pela Unesp e mestre em Literatura Comparada pela mesma instituição. Suas pesquisas versaram principalmente sobre o naturalismo brasileiro. Nesse episódio, ele tratará sobre os diálogos entre a história e a literatura a partir de alguns romances do final do século XIX e início do XX. É com você, Rodrigo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? É com muita satisfação que eu trago mais um conteúdo do podcast unificado de diálogos multidisciplinares, com um assunto que com certeza interessará a todos vocês. O episódio de hoje vai falar sobre literatura e história e as suas perspectivas interdisciplinares entre as duas áreas do conhecimento. Bom, meu nome é Rodrigo Mingotti, eu sou mestrando do curso de pós-graduação em Letras da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, e trago aqui um pouquinho das minhas pesquisas a vocês. Minha linha de pesquisa é em História, Cultura e Literatura, então eu já trabalho com essa interação entre os campos da história e da literatura há um certo tempo, mostrando a dinâmica entre esses dois universos, com análise de perspectivas culturais, de identidade, de memória histórica e por aí vai, e tudo isso reconfigurado pelo texto literário. Então essa é a minha área de atuação. Minha área de atuação é em literatura, mas eu trabalho também com a história de um modo geral. Minha missão nesse podcast é mostrar as proximidades, os pontos de contato, mas também de distanciamento entre os campos da literatura e da história, que possuem muitas aproximações teóricas, aproximações de conteúdo também, mas claro, com intuitos diferentes, com outras peculiaridades que se distanciam em certo modo. Então vamos lá. E o primeiro conceito que eu tenho que abordar aqui com vocês é o conceito de interdisciplinaridade, já que se falamos de uma relação entre duas áreas do conhecimento, entre duas disciplinas, a abordagem de caráter interdisciplinar, portanto. Então eu vou recorrer ao dicionário, como todo profissional da área de língua portuguesa, da área de letras, eu recorro ao dicionário para pegar justamente essa definição, o que é interdisciplinaridade. E quando a gente olha para o dicionário, a gente tem lá que interdisciplinaridade seria o quê? Seria uma qualidade interdisciplinar, ou seja, uma relação entre duas ou mais disciplinas ou áreas do conhecimento. Podemos falar também numa relação entre duas ou mais ciências. Afinal, literatura e história são ciências, fazem parte de uma área científica. Embora a gente saiba, infelizmente, que a área de humanas não seja considerada como tal, como ciências, justamente por N preconceitos que existem hoje no Brasil, infelizmente. Voltando então, entendido esse conceito de interdisciplinaridade, a gente pode partir para o papel interdisciplinar da literatura. A literatura possui um caráter dialógico entre áreas do conhecimento e ela lida com diversas áreas, diversos saberes. E eu vou me sustentar nessa ideia da literatura enquanto monumento interdisciplinar nas palavras do crítico literário, semiólogo, filósofo francês, que é o Roland Barthes, que ele conceitua essa ideia da literatura, dessa possibilidade da literatura em abarcar diversos saberes, de trazer os diversos saberes no texto literário. O Barthes, quando ele foi para o Collège de France, na sua aula inaugural, deu um discurso lá, e nesse discurso ele apontou essa característica peculiar da literatura, que a literatura possui em assumir múltiplos saberes, múltiplas áreas do conhecimento. Então o Barthes ele vai dizer, na sua fala, que todas as disciplinas poderiam ser sim expulsas do ensino, mas apenas uma deveria restar, que é a disciplina literária, porque para ele, que eu me sustento também no que eu acredito, todas as ciências estão sim presentes no que ele vai chamar de monumento literário. Monumento literário que seria a literatura mesmo, mas ele chama de monumento justamente para mostrar essa grandiosidade que a literatura, que o texto literário possui. Então o Barthes ele destaca essa capacidade
de monumento literário, de diversos saberes na literatura, usando como exemplo o escritor Robinson Crusoe. Ele diz que num livro do Robinson Crusoe, por exemplo, a gente vai encontrar um saber histórico, um saber antropológico, social, geográfico, técnico, botânico. Então tudo isso, todas essas áreas, esses saberes a gente encontra no romance do Crusoe, por exemplo. Mas não somente esse exemplo. Eu posso citar aqui muitos outros exemplos literários, sejam romances, contos, poesias, crônicas, etc., podem apresentar um caráter interdisciplinar de diálogo com outras ciências. Um exemplo, que é uma das áreas que eu trabalho, um dos meus focos de pesquisa, é o movimento literário naturalista, ou estético naturalista, escola naturalista, em que o discurso científico das áreas médicas, da antropologia, da biologia, da psicologia, das chamadas ciências naturais da época do século XIX, de um modo geral, todos esses saberes, esses conhecimentos estavam fortemente presentes nos romances naturalistas da época, da segunda metade do século XIX. Então, é para essa concepção que o Barthes aponta no seu discurso na aula inaugural, no Collège de France, mas que eu resgato aqui, de que a literatura demonstra os saberes sociais, as ciências, as técnicas de outras áreas do conhecimento, que são todos inerentes, logicamente, ao homem e à sociedade como um todo, mas a literatura é capaz de trazer para o seu texto, para o seu monumento literário. Mas então, a partir disso, a gente sabe que é interdisciplinaridade, a gente sabe que o poder da literatura em ser interdisciplinar. Então, mas quais são as relações entre a literatura e a história? Então, eu vou aqui dizer assim, que ambas as narrativas, tanto a narrativa literária quanto a narrativa histórica, elas apresentam um caráter de construção representativa da realidade. Ambas fazem uma representação, um certo tipo de representação, com ressalvas, claro, cada uma com seus intuitos, uma representação da realidade. Então, para isso, é só a gente pensar, por exemplo, a literatura a gente sabe que tenta transpor o real para a narrativa. Mas e o da história? É só a gente pensar no papel e no trabalho de um historiador, que a partir de dados, de fontes, de materiais e outras constatações diversas aí, o historiador ele cria uma narrativa contextual, se referindo ao estudo que ele se propõe a fazer, que seja um estudo de um momento histórico, de uma sociedade, ou de uma conjuntura política. Então ele cria essa narrativa contextual e nessa narrativa ele expõe os dados, ele faz suposições, ele sustenta hipóteses, teorias, ideias com base nesses dados encontrados. Então o historiador ele constrói uma representação da realidade correspondente. E o mesmo também ocorre no contexto literário. Embora em muitos casos autores se recusam a afirmarem que estão fazendo uma representação da realidade, que não tem qualquer compromisso com o real, e mesmo ele negando, mesmo ele tentando fugir disso, isso acontece, Isso está em constante execução de uma forma implícita ou explícita, quando realmente ele quer trazer uma representação da realidade. E também em maior ou menor escala. Então, pelo menos uma referência ideológica à realidade social da época em que o romance, o conto, o texto foi escrito, existe. Então tem sim uma relação, uma referência com a realidade. Então sempre quando se cria um enredo narrativo, nas linhas ou nas entrelinhas, a gente vai sim notar esses traços relativos ao mundo lógico dos homens, claro, nos mais variados aspectos, sejam referências a costumes, a datas históricas, a regimes políticos, a sociedade, a personalidades reais, Por exemplo, figuras políticas presentes nos textos literários e muitos outros exemplos. Então, da mesma forma que na narrativa histórica, na narrativa literária, a representação do real também existe. A representação do real se faz correspondente. Mas, queria só fazer ressaltar uma coisa, que o Roger Chartier, ele também se debruçou durante muito tempo sobre essa relação entre história e literatura. No seu livro História Cultural, entre Práticas e Representações, ele diz respeito sobre essa representação do real, que é na verdade uma construção do real que se apreende, aquilo que se entende do real. É isso que o Roger Chartier
diz no seu livro, que eu trago aqui, ressalto isso, que o texto carrega uma representação, mas sem desatar da sua característica de texto construído com regras próprias de produção, né, correspondentes a cada gênero narrativo. Então, quando eu disse que existem lá o texto literário e o texto histórico, cada um tem, eles se aproximam, mas cada um tem as suas finalidades, é isso que eu quero ressaltar aqui, né? Que para o Chartier também, todo documento é a representação do real, né? Seja um documento histórico ou literário, né? Então, há uma representação do real que se apreende, né? Ou melhor, eu vou dizer aqui, uma demonstração do real, né? A partir daquilo que foi entendido do real, é essa demonstração. E cada documento desse possui uma intenção específica, uma finalidade para que foram escritos, lógico. Então, a gente entende que a história e a literatura, elas se guiam, né? São áreas que se guiam para caminhos divergentes, para caminhos diversos, mas ao mesmo tempo elas convergem, elas se encontram na representação do mundo social. Eu trago também uma das minhas leituras, foi da Sandra Jatahy Pesavento, né? Ela escreveu um texto que se chama Relação entre História e Literatura e Representação das Identidades Urbanas no Brasil. Ela publicou na revista Anos 90, e ela trata a respeito dessa aproximação entre os campos literário e histórico diante dessa representação do real, mesmo que com intencionalidades e finalidades diferentes, né? Segundo essa historiadora, a literatura e a história possuem caminhos diversos, mas também são comuns, são caminhos comuns por tratarem justamente de representações do mundo social, de representações com métodos e fins diferentes. Eu não posso deixar de lembrar também que a partir desse conceito de representação, né, de ambas as áreas do conhecimento, da literatura e da história, ou pelo menos essa tentativa de representação, de demonstração, de falar sobre o conceito de verossimilhança, né, que numa narrativa, principalmente na literatura a gente trabalha com isso, de que tem que ter um nexo, uma harmonia entre os fatos para que aquilo seja tido como verossímil, né, para que aquilo beire a realidade. Então, voltando para essa ideia de que tanto a literatura quanto a história têm em comum a representação da realidade, a Sandra Pesavento, ela também atribui esse caráter de verossimilhança ao texto histórico, ao papel do historiador. Porque, veja bem, vamos pensar aqui. Diante de uma pesquisa, principalmente de passado, por exemplo, o historiador ele não é capaz de trazer no texto que ele produz, a partir de seus estudos, a verdade tal como ocorreu, né? Ele vai trazer, então, uma representação mais próxima possível do real. Porém, essa proximidade com a verdade depende de fatores externos, de ecos, de ruídos, de omissões, né, do tempo sobre as quais se encontram essa verdade. Por exemplo, um historiador que vai lá estudar o Egito Antigo, ele vai encontrar vestígios, ele vai encontrar materiais que estavam soterrados e, claro, de escrita, né? Ele vai encontrar, por exemplo, murais de escrita. Só que isso sofreu ação do tempo. Certas coisas estão apagadas, certas coisas desapareceram mesmo. Então, há essas lacunas, né? Então, e ele vai tentar construir uma narrativa do que aconteceu aquele dia, né? Aquela época, aliás, a partir do que ele encontrou e tentar preencher essas lacunas, né? Mas isso são hipóteses, isso são dados. Então, o que realmente ocorreu no período X, numa sociedade Y, não se sabe justamente por conta dessas lacunas. Existem essas constatações, provas, materiais, registros, mas tudo isso não completa 100% a cadeia de fatos verídicos em torno desse período X ou dessa sociedade Y. Por exemplo, por ações do tempo, né, e outras coisas mais. Então, por isso que a Sandra Pesavento ela vai dizer que o critério de verdade, até então atribuído para o âmbito histórico, poderia ser muito bem substituído pelo conceito de verossimilhança, né? Porque a tarefa da história, do historiador, é de construir uma representação, um discurso narrativo histórico plausível
do que ocorreu um dia, né? Isso não diz respeito que seja a verdade tal como ocorreu, né? Mas é apenas uma representação mais próxima, uma representação mais plausível. É como teria sido e não como foi. A gente pode pensar dessa forma. Então a história, ela se aproxima um pouco mais do campo literário, justamente por essa preocupação com a verossimilhança. A diferença, claro, está na maior preocupação com o real que o campo da história tem, né? A história, ela não tem essa possibilidade de inventar, né? Não tem essa possibilidade de ficção. Enquanto a literatura sim. A literatura pode trabalhar com a ficção, com a fantasia. Ela pode se distanciar um pouco mais dessa realidade. Então, eu acho que deu para ter uma melhor noção, né, dessa aproximação teórica mesmo entre a literatura e a história. Como eu disse, que são áreas bem mais próximas do que a gente imagina, né, mas com características inerentes, semelhantes, mas também há alguns pontos de desencontro. Mas isso é teoria mesmo, e eu queria, a partir de agora, exemplificar melhor com vocês a partir de romances com os quais eu tenho trabalhado e estudado. Mas antes disso, eu só gostaria de lembrar mais uma vez aquilo que a gente já sabe, que no monumento literário, nos textos literários, há marcas importantes que são particulares da história de um período, de uma comunidade, de uma sociedade. Há, por exemplo, costumes sociais, costumes temporais, momentos políticos que se apresentam, na maioria das vezes, de forma explícita, mas também de forma implícita no enredo. E no sentido inverso, essas marcas dispostas, exemplares da literatura, podem sim servir como fonte de dados, de consulta, de confirmação, de estatísticas, né, para preencher a lacuna para o historiador, né, esse historiador que vai analisar, diante do contexto específico dos textos literários, essas marcas como formas de contribuição para a história social, para a história cultural, mas também para a história política, a história geral. Depende muito do ponto de vista, do ponto de interesse também. Então, a partir de agora, para exemplificar e comprovar um pouco mais essas colocações que eu fiz, eu vou falar de alguns romances com os quais eu tenho trabalhado, né, tentando mostrar essa presença implícita ou explícita, né, de fatos da história nesses romances, bem rapidamente mesmo. Então, o primeiro romance que eu quero abordar aqui, né, eu vou fazer até uma linha histórica, ele é o que foi publicado num tempo mais remoto, que é o L'Assommoir, do escritor francês Émile Zola. O L'Assommoir, ele foi publicado em 1877, 1876 em folhetim, 77 em volume, e é um romance naturalista experimental, né? Nesse romance a gente encontra como protagonistas centrais o casal Gervaise e Coupeau, né? Na verdade, a Gervaise, no início do romance, ela é falado que ela é casada com Lantier, né, com quem tem 3 filhas, mas esse Lantier foge de casa com uma mulher mais jovem que ela, que morava no mesmo bairro, e deixou ela totalmente desamparada com os 3 filhos. A Gervaise, então, ela se casa novamente com um soldador, que é o Coupeau, e com quem tem mais um filho, uma filha, na verdade. E no começo tudo vai bem, né, na medida do possível, até que o Coupeau sofre um acidente de trabalho. Ele era um soldador, ele caiu de cima de um telhado, então não podia mais exercer a profissão por um tempo até se recuperar. Só que nesse meio tempo, ele se torna ocioso, preguiçoso, ele começa a frequentar as tabernas, por isso o título do romance também, ele desenvolve o alcoolismo. E a Gervaise, que já estava sustentando toda a família, não estava dando mais conta, ela era uma lavadeira, ela tinha uma lavanderia, só que mesmo assim, o sustento da família, né, não estava dando conta, e por conta disso, né, e nas idas atrás do marido na taberna, ela acaba tendo contato com o álcool, mas também por conta da sua hereditariedade genética. O pai dela era alcoólatra, por isso que também ela recorre ao álcool, desenvolve o alcoolismo, e pouco tempo depois o casal desenvolve a loucura, eles são levados à decadência moral, à decadência social, né, até o fim irremediável, que é a morte, né? E esse livro ele faz parte de uma saga de 20 romances que o Zola publicou. Essa saga se chama Les Rougon-Macquart, Histoire naturelle sociale d'une famille sous le Second Empire. E esse romance, se for traduzir a saga, é Os Rougon-Macquart, que é o nome da família, é a história natural e social de uma família no Segundo Império. Então esse título já resgata essas marcas da história e da política
história política, história social nos romances dessa saga. Quando ele diz história social de uma família no Segundo Império, ele está se referindo ao Segundo Império francês, de Napoleão III, né? Então ele já demonstra essas marcas. Mas então o que o Zola pretendia? Nessa série, a pretensão de Zola era de mostrar como uma família inserida no meio social agia de acordo com seus temperamentos, suas hereditariedades, movidos justamente por conta desse meio histórico e social. Então a intenção do Zola era de construir seus romances com uma história política e social demarcada, recente, atual. Então ele combinou a história de uma família, né, um modelo familiar, né, com um modelo histórico e político vigente à época do período, que é a segunda metade do século XIX, né, a partir do Segundo Império de Napoleão III, né, e o Zola vai falar também a partir do golpe de Estado de 51, né, e da batalha e da traição de Sedan, né, isso ele fala no prefácio do primeiro romance da saga, que se chama La Fortune de Rougon, ele fala, né, que essa família ela emerge e se movimenta pelo corpo social a partir desse Segundo Império, a partir dessa emboscada do golpe de Estado e essa traição de Sedan. Então aqui a gente já vê alguns fatos históricos e políticos que são, de certa forma, essenciais para o entendimento não só do romance La Assommoir, como da saga como um todo, que é justamente esses marcos que tiveram reflexos diretos na sociedade francesa da segunda metade do século XIX, né, que é a sociedade que o Zola tenta representar nos seus romances, em La Assommoir especificamente. Então, quando o Zola ele fala do golpe de Estado, ele está se referindo ao golpe dado por Luiz Napoleão, que era sobrinho de Napoleão Bonaparte. Né? Luiz Napoleão ele era então presidente da Segunda República Francesa, né? E com o seu poder ele acabou dissolvendo a Assembleia Nacional Francesa e instalando o Segundo Império em 1851, mas como foi no final do ano, só foi instalado mesmo em 1852. Então assim ele se tornou imperador da França, né, e recebeu o título de Napoleão III para continuar o legado de seu tio. Então esse é o golpe de Estado que o Zola se refere. E quando ele fala a traição de Sedan, né, o que foi essa traição, o que é isso? Na verdade ele está se referindo à Batalha de Sedan, que foi um conflito armado que aconteceu em 1870, né, próximo à cidade francesa de Sedan, por isso o nome, durante a Guerra Franco-Prussiana, né? Então a batalha se deu, é uma das batalhas da Guerra Franco-Prussiana, e ela se deu quando Napoleão III e seu exército francês tentaram resgatar um general que estava aprisionado pelo exército prussiano. E nessa empreitada, tanto o exército francês quanto Napoleão foram cercados pelo exército prussiano, e o Napoleão acabou sendo capturado, ele foi obrigado a abdicar o trono, né? Então, por isso, essa batalha é um marco na história da França, né? Porque foi um marco político e histórico, né? Porque marca justamente o fim do Segundo Império e o início da Terceira República. Então, a partir disso, já dá para entender que o Zola trabalharia com esses reflexos, né, desses acontecimentos históricos e políticos, todos os romances da sua saga, né? Mas em La Assommoir, o que se destaca, né, dessa história social, né, dessa forma política particularmente, né? O que Zola queria com La Assommoir, né? Então, nesse romance que eu trago aqui, o Zola explora principalmente a questão operária, né, em todas as situações que envolviam esse problema na França do século XIX. Né? Então, a gente muito observa dos reflexos das más condições de trabalho na condição operária, a miséria com a qual muitos dos operários conviviam, os bairros operários onde viviam essa classe, né, também é representado no romance, né, como um lugar marcado por diversos problemas sociais, né, por violência, a própria pobreza, a sujeira, a promiscuidade, o barulho, os ares de revolta, de violência. Inclusive, de revolta aqui, só um parêntese, a palavra greve, né, a ideia de greve surgiu na França, né, justamente por conta de revoltas, né, dos trabalhadores contra a classe dominante. Né.
Então, de uma forma geral, o Zola retrata de um modo particular todos esses problemas sociais que circulavam em torno dessa classe operária, desse período da sociedade industrial francesa, da segunda metade do 19, né, que vivia uma vida miserável, com baixos salários, tratados sem bens, sem condições de trabalho, né, condições morais e materiais. Tudo isso como reflexo não só da hereditariedade genética, né, que passa de pai para filho, nasceu operário, vai morrer operário, e de outras doenças mais, e outras coisas mais que o Zola trata no romance, que ele se baseou justamente em textos científicos do período, né, mas também dos acontecimentos políticos e históricos, né, que é a sociedade industrial que despontou na segunda metade do século XIX na França, que é o cenário principal do romance e palco também desses problemas apresentados. Então, o proletariado apresentado pelo Zola por meio de exposições e muitas metáforas que demonstram e comprovam a pobreza pela qual passavam os habitantes do bairro operário, onde se situa o romance. Um outro parênteses que eu gostaria de abrir aqui é que para constituir seus romances, para escrever seus romances, segundo os biógrafos de Zola, o Zola ia até esses bairros, né, e ficava analisando, fazendo suas anotações. Então, muito do que o Zola coloca nos seus romances, ele tirou realmente da vida real. Ele realmente foi a campo, né? Ele realizou pesquisas de campo para poder escrever seus romances. Então, por exemplo, em L'Assommoir, em certos momentos, a gente vê diversas descrições, como de ruas movimentadas, de operários indo para o trabalho com as suas ferramentas, das lavadeiras carregando nos braços as trouxas de roupa para lavar, né? Muita fumaça, muito vapor, espaços, ruas, lojas sujas, quebradas, uma paisagem assim desagradável que o Zola representa. Mas não só isso, um outro ponto também, né, que também dá título ao romance, né, a taberna, que é a questão do alcoolismo, né? Porque o Coupeau, ele também foi alvo desse meio histórico social no enredo. Como eu disse, que ele é levado ao vício alcoólico depois do acidente, mas também isso representa um dado social da maioria dos moradores desses subúrbios operários da época, né? Que o álcool era conhecido entre os operários como uma forma de redenção, né? Uma forma de fuga dos seus problemas, né? Uma forma de lazer também. A taberna era praticamente o único lazer que eles tinham. Então, o meio social dos operários propiciava o alcoolismo e as suas consequências. Inclusive, há textos teóricos que vão falar sobre isso no período, claro. Então, na trama de L'Assommoir, Émile Zola explorou esses grandes temas atuais da época da publicação do romance, né, trazendo a história política e social da França, né, ao final do século XIX, colocando em cena mesmo esses problemas que constituíam, digamos assim, as mazelas da sociedade parisiense, né, expondo a realidade, a feiura, esses, como posso chamar, esses dissabores sociais, né, essas condições precárias de trabalho, esses baixos salários dos operários, a classe operária. Um outro romance muito, muito, muito interessante de Zola, que eu acho que também é o mais conhecido, é o Germinal, né, que vai tratar justamente do trabalho em uma mina de carvão, né, como eram as condições de trabalho desses operários lá, né, e inclusive o protagonista do Germinal, que é o Etienne, ele é filho da Gervaise com o Lantier, né? Só lembrando que a saga Rougon-Macquart é a história de toda uma família, né? Então, todos os romances são interligados entre si de alguma forma, né? Os personagens são descendentes da família de outros livros. Bom, mas voltando no Germinal, Zola também vai expor bastante essa questão da operária, só que aí ele vai trabalhar em cima dessa questão dos trabalhadores de uma mina de carvão. Agora saindo da França e vindo para o Brasil, um pouco mais recente, eu vou falar de um romance que é objeto de estudo central minha dissertação de mestrado, minha pesquisa de mestrado, que é o romance Alma em Delírio, de um escritor gaúcho chamado Pedro de Castro do Campo e Melo.
Muito provavelmente vocês nunca ouviram falar desse romance ou do autor, porque justamente é um autor que o autor e as obras, né, estão esquecidas pela crítica, pela historiografia literária. E o meu trabalho é justamente de resgatar o autor e as suas obras, porque eles apresentam temas importantes para a literatura brasileira, né, da virada de século, principalmente, século XIX para o século XX. Então, essa é a minha pesquisa de mestrado, então quem se interessar, eu estou quase defendendo, já defendo no começo de 2021, então vocês podem aguardar que logo vocês vão ter muito mais conteúdo sobre isso, sobre esse romance, sobre esse escritor. Bom, o enredo de Alma e Delírio é composto por uma narrativa em primeira pessoa, né? E a gente tem contato com as notas de vida, né, da história de vida de Rogério Duarte, é ele que conta isso. Na verdade, ele, na primeira parte do romance, no prefácio, explica como esse livro tomou forma. Seria, na verdade, esse tal soldado Rogério Duarte pediu para um amigo que se chama Pedro para publicar suas notas de vida quando ele morresse, para que servisse de lição, sua vida servisse de lição para as próximas gerações. Aí esse Pedro, ele publica, então, depois que ele sabe da morte desse tal soldado, ele publica e dá o nome de Rogério Duarte. Não é o verdadeiro nome, ele diz que não pode dizer o verdadeiro nome. Então aqui a gente já tem uma tentativa de referência ao real, né? Outra coisa é que esse Pedro é o mesmo nome do escritor, né? Então temos mais uma tentativa de referência ao real, como se realmente o escritor conheceu um soldado, esse soldado entregou essa história real da vida dele. Bom, o caráter histórico do romance, ele está presente essencialmente em dois momentos. O primeiro é uma contextualização de batalhas brasileiras, lembrando que a gente está falando de um soldado, né? Então ele vai citar algumas batalhas que acontecem, na verdade, nesse romance. Ele conta a sua história de vida, desde quando ele era soldado, que foi uma experiência negativa para ele. Aí ele se casa, se muda para o Rio de Janeiro, né? Aí ele passa a exercer cargos administrativos junto à corporação, né? Mas aí ele não vive uma vida feliz, né? A sociedade do Rio de Janeiro, no século XIX, é muito movimentada para ele não consegue viver naquele lugar. Certamente ele recorre ao álcool também, né? Então ele se torna alcoólatra, logo ele desenvolve indícios de loucura e ele vai parar no hospício, né? E depois ele sai de lá curado, mas pouco tempo depois ele morre. Então existe sim essa contextualização das batalhas brasileiras, né, que ele cita, né? E um outro momento desse caráter histórico é o espaço-tempo que situa o enredo, né, que situa a vivência desse personagem, Rogério Duarte. Bom, e quando o Rogério Duarte é guerrilheiro ainda, ele se lembra de duas importantes batalhas que ele fala que é a Revolta dos Muckers e a Guerra do Paraguai. A Revolta dos Muckers lembra um pouco a história de Canudos, né? Foi uma revolta, um conflito armado que teve lá no Rio Grande do Sul, né, na colônia alemã de São Leopoldo, que hoje é uma outra cidade com outro nome, né? E ocorreu entre 1873 e 1874. E o que aconteceu? Foi uma pequena comunidade religiosa de colonos imigrantes que sofria com a pobreza, com o descaso, com o abandono por parte do Estado. Então, movidos por um líder religioso, os conhecidos Muckers, era assim que eles eram chamados, eles tomaram forças, e aí o que acontece, né? Mandaram as tropas militares para lá, justamente para acabar com a revolta, e é o que a gente já imagina, né? Provocou uma carnificina que a gente conhece, que está presente no livro de história, assim como a história de Canudos. E o outro episódio é a Guerra do Paraguai, né? Que o Rogério ele diz ter participado desse episódio histórico do Brasil, né? Que foi a Guerra do Paraguai, que foi um conflito armado entre o Paraguai e a Tríplice Aliança, que era o Uruguai, a Argentina e o Brasil, né, que ocorreu entre 1864 e 1870. E a Guerra do Paraguai é o maior combate armado da América Latina, e se deu principalmente por conta da navegação na Bacia do Platina, né, na região do Prata. E o que aconteceu? A Tríplice Aliança realizou diversos ataques com o exército paraguaio, ao exército paraguaio, desculpa. E mesmo com a derrota do Paraguai, a guerra perdurou até os anos de 1870, porque o Dom Pedro, o imperador do Brasil, à época,
ele só ia findar a guerra quando ele conseguisse o que ele queria, que era a morte do ditador Solano Lopes no Paraguai. Então, quando o exército capturou o Solano Lopes, matou o Solano Lopes, acabou a guerra. E essa foi, de fato, a batalha mais importante, né, que o Rogério Duarte teria participado e que afetou muito a sua vida, né? Ele começou a ter lembranças da guerra, tormentos dessa guerra que perseguiam ele constantemente. Em relação ao espaço-tempo, né, depois ele se desligar das funções de guerrilha, quando ele se instala no Rio de Janeiro, e se torna alcoólatra, né, começa a demonstrar indícios de perturbações, de loucura, de distúrbios da mente, né, um desses súbitos de loucura ele é levado para o hospício, e pela descrição presente no romance, ele não diz, ele não cita o nome, mas pela descrição foi atrás e descobriu o que ele estava querendo dizer. Ele se refere ao hospício de Pedro II, ele foi internado nesse hospício. E o hospício de Pedro II foi o primeiro hospício do Brasil, né, instalado na cidade do Rio de Janeiro. E hoje ele não existe mais. Hoje o lugar, né, o prédio é um campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bom, o hospício ele foi inaugurado em 1852, né, e ele foi criado justamente para reclusão e tratamento, né, daqueles que apresentassem alguns indícios de distúrbios psicológicos. E na grande maioria desses internos, né, segundo prontuários da época, registros, eram de alcoólatras, porque acreditavam também no período que o alcoolismo levava à loucura, né, e o alcoolismo atrapalhava o desenvolvimento social. E o período de vigência desse hospício de Pedro II também passou por profundas transformações de cunho político, histórico, científico, que ele foi fundado em 1852, inaugurado em 52. O que a gente tem nesse meio tempo? O Segundo Reinado, né, que foi de 1840 a 1889, que 89 é o fim do período monárquico e o início da República, né? E também, nesse meio tempo, houve mudanças e descobertas tecnológicas científicas que marcaram devidamente esse período em relação à medicina e à psiquiatria, principalmente. Uma outra colocação importante no romance, que eu falei, mas eu quero desenvolver um pouquinho mais, que é a internação desses alcoólatras, né, que é um outro dado histórico-social importante desse período. Que na segunda metade do século XIX, no final da segunda metade do XIX e no início do século XX, né, se pretendia no Brasil uma modernização do país, né, e o louco, o alcoólatra, os moradores de rua, né, qualquer escória que era considerada escória da sociedade, atrapalhavam essa modernização. Então nisso surgiram as campanhas de higienização social, né, que eram mediadas pela medicina social. Criou-se um decreto no Brasil também, né, de que todo cidadão que perturbasse a ordem e a moral pública deveria ser internado nesses hospícios. Também a gente lembra do lema da bandeira, do lema positivista de ordem e progresso. Então é mais um dado peculiar à sociedade dessa época que foi demonstrado, exemplificado no texto literário. Então o Romance de Canto e Melo, hoje ele é uma obra rara, né, pouco conhecida, mas apresenta sim temas, assuntos, traços muito relevantes da sociedade brasileira, né, do século XIX, situada por crises, conflitos políticos, científicos, ideais, científicos e políticos. Mais um romance que eu também investiguei, já é um pouquinho mais recente, ele é de 1919, se chama Madame Pommery, do escritor brasileiro chamado Hilário Tassi. E o romance ele se passa entre a Europa e o Brasil, né, e narra a história de Madame Pommery, né, que é uma cafetina de luxo que ela sai lá da Europa fugindo do seu pai em busca de melhores condições de vida. Ela chega a São Paulo. E ela chega a São Paulo com costumes franceses da época, né, muito luxuosos, tentadores. Tem que lembrar que a França sempre foi um dos modelos de luxo no Brasil. E o narrador do romance, ele situa a história de Madame Pommery na história cultural e social da cidade de São Paulo, né? Trazendo costumes, novidades, as classes sociais. Então, temos aqui como se diz, a Belle Époque paulistana retratada nesse romance, né? Ele pode ser também entendido como uma paródia ao tradicional romance de costumes, né? Porque a gente encontra esse romance descrições de costumes da cidade de São Paulo, que são dos anos iniciais do século XX, né? Da aristocracia cafieira, mas tudo sob um tom de sátira, de humor.
então a gente encontra a presença de hábitos e caricaturas de São Paulo, né, como um grande centro rodeado de bares, onde os barões se relacionavam com prostitutas e outros luxos e luxúrias mais. Né? Então a gente tem essa representação da Belle Époque paulistana do século XX, no início do século XX, configurada, né, pela própria personagem Madame Pommery, né, pelos costumes apresentados no romance. Fazendo só um paralelo, que eu acho que serve para vocês entenderem um pouco mais, a Madame Pommery, ela tinha uma pensão de luxo, né, que se chamava Paradis Retrouvé, que na verdade era um cabaré. E lembra muito um diálogo com para quem assistiu a novela Eta Mundo Bom, que foi recentemente reprisada pela Rede Globo, que lá nós temos o dancing da Dona Paulina. Então é mais ou menos isso que acontece no romance, né, que é o lugar, né, o dancing, por exemplo, ou o Paradis Retrouvé da Madame Pommery, que é frequentado por homens da alta classe social, né, e lá eles se relacionavam com as acompanhantes, isso regado à luxúria e principalmente ao alcoolismo. No romance tem a figura do champanhe como bebida que assegura essa classe social e tudo mais. E um outro ponto histórico peculiar nesse romance do Hilário Tácito é a introdução que ele faz, né, no começo, né, ele dedica, a dedicatória que ele faz, claro, com um tom de satirização. A gente tem que lembrar que esse romance tem um forte tom satírico, né? Porque ele diz que ele tem um comprometimento com o real, né, de história real. E isso se faz mais evidente quando ele dedica esse romance ao Instituto Histórico e Geográfico e outras instituições importantes, né? E ele diz que é uma obra necessária para o entendimento social da época por parte do historiador, né? O que acentua mais uma vez essa afirmação do narrador que tudo que tem ali são traços da realidade, é de cunho verídico. É claro, sobre a sátira e a ironia, mas é um romance que traz, sim, traços peculiares da Belle Époque paulistana, né? Costumes, né? Digamos assim, a gente tem uma história cultural de São Paulo presente nesse romance. Enquanto eu queria reforçar mais uma vez, né, que há sim essas aproximações de distanciamento entre a literatura e a história, principalmente em relação às intenções, métodos de liberdade de criação, né, porque enquanto a literatura possui uma maior liberdade, um poder de inventário e usa métodos plurais para prender a atenção do leitor, e a história possui um compromisso maior com a realidade, o historiador não cria personagens nem fatos, né? Ele utiliza métodos, dados, cruzamentos de dados, retóricas para convencer o seu receptor, né, que aquilo que ele fala é verídico. Embora isso aconteça, a literatura, mesmo tendo esse olhar criativo, ela pode sim ser uma fonte de dados, de informações. Mas aí vem uma pergunta, mas então a literatura não pode ser uma fonte confiável porque ela tem esse poder de criação, esse poder de inventar? De fato é uma questão que intriga bastante, mas a gente pode resolver isso facilmente. Se a gente pensar, a literatura tem sim essa liberdade, que diverge do que entendemos como real e verdadeiro, porém, como já dito, mesmo que em certos autores há essa negação de compromisso com a realidade, de uma forma ou outra, as manifestações reais, aliás, as manifestações sociais, portanto, que partem da realidade, estão presentes no texto literário. Seja no pensamento dos personagens da trama, seja nos costumes representados, nas representações da sociedade, né, no espaço, no tempo em que se situa essa narrativa literária. Né? Então, pode ser sim uma fonte confiável, mas aí cabe ao historiador, né, que utiliza o texto literário como fonte, discernir os fatos, né, contrapor a outras fontes, a outros dados, para se chegar a uma conclusão. Então, nesse sentido, a literatura serve como um multiplicador das possibilidades de leitura. Quem disse isso foi a Sandra Pesavento também. Ela diz que a literatura serve como um multiplicador para esse historiador que se utiliza de textos literários, né, para dar um plus
né, nas suas observações, nas suas constatações, nos seus cruzamentos de dados. Então o historiador ele tem que saber discernir o que pode ser aproveitado como fonte ou não, né, na realidade que é reconfigurada pelo texto literário. Por exemplo, no romance de Zola, em La Sommoi, as descrições do bairro operário, né, os costumes descritos, né, o espaço, em face à época do que ele está se dirigindo, né, a segunda metade do século XIX na França, podem sim servir para esse historiador que se debruça sobre esse período, sobre essas questões sociais e políticas, mas claro, em cruzamento com outras fontes, com outros dados. Aí ele vai poder discernir o que mais se aproxima dessa verdade, de como realmente se constituiu esse período. Não pode simplesmente pegar apenas o texto literário e tomar aquilo como verdade. Como também não pode pegar outra fonte, uma fonte como, por exemplo, da literatura, que tem um poder de criação, e tomar aquilo como verdade. Agora eu gostaria de abrir um parêntese um pouco maior sobre essa coisa da relação história e literatura. Acho que eu já consegui demonstrar para vocês que são campos bem próximos, que um apoia o outro, um pode ajudar o outro, um se sustenta no outro em relação de mão dupla, né? Mas agora, saindo um pouco desse campo científico, eu gostaria de ir diretamente para o ambiente escolar, para o contexto escolar, né, para o ensino, porque eu queria frisar essa questão que é de extremo interesse, né, de se adotar o uso de textos literários para o ensino de história e o contrário também, né, de fatos e conhecimentos históricos para o ensino de literatura. Porque isso traz muitos resultados positivos, isso vai aumentar a aprendizagem dos alunos, tá? Isso é um dos pressupostos da Base Nacional Comum Curricular, que foi publicada recentemente, né, que é justamente a interdisciplinaridade que a base pede. Eu queria lembrar disso, né, que no ensino de história, por exemplo, trabalhar com diferentes linguagens que não sejam somente presas a fatos políticos, econômicos, documentos históricos apenas, sabe? Desperta no aluno um interesse maior pela aprendizagem e pelo conteúdo. E a literatura pode proporcionar isso muito bem. Então, mostrar por meio desses textos literários, ou apenas excertos literários, você não precisa trabalhar com o romance todo, trabalha com trechos, trabalha com conto, trabalha com crônica, né? Que trata de um período, de uma época, de uma sociedade, um regime político específico, né, sobre o tema que se está ensinando história, né, o assunto, né, pode ajudar o aluno tanto a compreender melhor o conteúdo, né, as circunstâncias, mas também a se interessar mais por esse ensino, por essa aprendizagem, né, despertar uma maior vontade de aprender. Então, para os alunos, a literatura se mostra como um exemplo de seu tempo, né, de seu tempo histórico, com denúncias sociais, políticas, econômicas. A palavra denúncia aqui, aliás, eu quero fazer um adendo, não quer dizer somente necessariamente crítica, mas sim exposição, porque a literatura ela denuncia, ou seja, ela expõe essas características do seu tempo de produção, do seu tempo de circulação, servindo assim de base para a história. Mas em movimento contrário também, no ensino de literatura, a história é imprescindível para se entender o contexto de produção das obras, o momento estético que surge, as escolas literárias e muitas outras coisas mais. Porque tudo isso a literatura é um reflexo da sociedade, né? Do momento histórico que está em vigor, que está em mudança. Então, por exemplo, o naturalismo. Em que condições o naturalismo surgiu? O que estava acontecendo? O que propiciou o surgimento do naturalismo? Por que surgiu? Assim como o romantismo, e não só a escola literária, mas a gente tem que pensar também a obra que ela se vale por si só, por si própria. Então, por que uma obra X, em que momento ela surgiu? Como ela surgiu? Por quê? O que ela traz no seu enredo que é reflexo da sociedade do momento que ela surgiu? Então, para uma boa, né, e para uma melhor compreensão das obras literárias, o diálogo com a história sobre épocas, vertentes políticas e econômicas, as mudanças sociais são necessárias ao ensino de literatura. Então, eu prezo por isso, eu peço a você, professor, coordenador, diretor de escola que está me ouvindo, que incentive isso, essa questão interdisciplinar,
no ambiente escolar, né? Essa contextualização, esse diálogo precisa existir. As disciplinas não existem isoladamente, né? É um mosaico de conhecimento. Bom, acredito que eu já cheguei ao fim e eu encerro aqui a minha fala. Gostaria de destacar a relevância da literatura e da história para a compreensão do mundo, né? Para a compreensão dos homens, para a compreensão do mundo dos homens. Por isso, ambas as disciplinas, a literatura e a história, elas podem sim estarem sempre em diálogo. E eu posso pensar nessa compreensão, né? Nós podemos pensar nessa compreensão, por exemplo, desse diálogo, para se entender o mundo, compreender o mundo e a sociedade, no momento que a gente está vivendo, em plena pandemia. Então, um dia a sociedade se voltará para esse ano, né, para esses acontecimentos. E os discursos presentes nos textos dos historiadores e de escritores literatos que abordaram de alguma forma a pandemia e os seus desdobramentos políticos, econômicos e sociais servirão como dados para a compreensão do homem, da sociedade, do mundo que nós estamos vivendo hoje, só que servirá isso daqui a décadas à frente, né? Servirá para compreender o nosso mundo de hoje, mas décadas à frente. Então, um dia a sociedade se voltará por ano de 2020, né, do século XXI, e vai buscar em textos literários, em textos históricos, e em outras coisas mais, como notícias, jornais e afins, para entender o que estava ocorrendo no ambiente político, econômico, da saúde, né, de caráter mundial. Então, por fim, já finalizando, eu acredito que através das teorias que eu trouxe aqui, né, dos textos teóricos de outros autores que eu citei, de estudiosos da área, e também por meio de exemplos literários que eu trouxe, né, os romances que eu analisei aqui, que eu tenho trabalhado há algum tempo, né, a partir de tudo isso eu espero que possa ter ficado mais clara essa relação entre os campos da literatura e da história, né, que são muito próximas mesmo, né, são áreas próximas, tanto no campo teórico quanto no campo prático, mas claro, com as suas devidas particularidades, devidas finalidades e tudo mais, que eu tentei destacar aqui ao longo da minha fala, tá? E eu vou ficando por aqui, e eu espero que todos vocês tenham gostado, agradeço mais uma vez, e até uma próxima oportunidade, tá? Valeu, gente! Esse foi um episódio do Pudim, o podcast unificado de diálogos multidisciplinares, um projeto de extensão da UTF-PR, editado por Anoche Biomaio. Músicas utilizadas: Sunshine Day, disponível no site mixsound.bandcamp.com, e Storybook, de Scott Holmes, no site www.scotthomesmusic.com. Para saber mais informações sobre o projeto desse podcast, visite o nosso site pudim.cp.utfpr.edu.br. Esse e outros episódios do projeto podem ser encontrados no seu aplicativo de podcast preferido. Até a próxima!